Bom dia, bem-vindas à nossa classe. Hoje é mais um dia especial para estudar a Palavra de Deus. Estamos com um pouquinho de frio, mas tem sol chegando, então todas são bem-vindas. E nós vamos fazer a nossa revisão, como foi anotado, né? Como avisei para as irmãs, esse é o nosso encerramento da nossa jornada que começou há mais de um ano atrás. Começou lá com a criação e veio seguindo sobre a história bíblica. O objetivo era dar uma visão panorâmica para as irmãs, de como começou e até onde estamos, né? Chegamos finalmente ao dia de hoje. Então, nós vimos, tudo começou com a criação. Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas eu estou sempre lembrando as irmãs, e eu vou lembrar mais uma vez. E Deus? Onde estava Deus? Deus estava criando tudo no princípio, mas ele já existia, Deus sempre existiu. Irmãs, isso é uma verdade maravilhosa, fundamental. Deus é eterno. A Bíblia fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus não teve começo, ninguém criou Deus. Porque se alguém criou Deus, então esse alguém é maior do que Deus. Não. Nosso Deus é soberano. Ele está sentado no alto e sublime trono. E nós não podemos entender isso, porque nós começamos e acabamos, né? Todo ser criado. Porém, quer dizer, acabamos no sentido físico, mas Deus criou a alma para viver eternamente, né? Enfim, Deus sempre existiu. E ele criou todas as coisas. Então, começando a nossa revisão, eu avisei as irmãzinhas para anotar os versículos, né? Então, a nossa lição de revisão do Novo Testamento começa com a frase bombástica, podíamos soltar um rojão e fazer uma festa. Jesus veio! A promessa foi cumprida. Então, nós vimos, eu vou apenas citar porque é revisão, tá, irmão? Não dá para entrar em todos os versículos e reler tudo, porque nós já vimos isso, mas vocês vão anotar as referências, podem conferir em casa, né? E assim nós vamos ter um bom proveito dessa nossa revisão do Novo Testamento. Isaías 7,14, que é a profecia sobre a vinda de Jesus. Eu anotei só uma palavra-chave de Isaías 7,14. Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus veio até nós. Deus conosco. Isaías, o profeta Isaías 7,14. Então, anota a referência. Outra referência sobre a vinda de Jesus. Isaías ainda, o profeta 9, 6 e 7. 9, versículo 6 e versículo 7. Aqui nos fala quais os títulos de Jesus. E eu destaquei aqui no finalzinho, tem muitos títulos aqui, né? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, ou seja, Jesus também é Deus, ele estava com Deus. Isaías 9, 6 e 7, o Pai da Eternidade, Jesus, ele estava com Deus, ele ajudou a criar todas as coisas, Jesus eterno. Esse versículo, Isaías 9, 6 e 7, é maravilhoso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses são os versículos que eu dei, né? Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Deus fez promessas a Davi, como nós estudamos na época dos reis, que ele teria um filho que sentaria sobre o seu trono e que reinaria eternamente. Então, esse é Jesus, ele veio. Então, a palavra-chave que eu coloquei desses versículos, Isaías 9, 6 e 7, Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade? Jesus, o menino que nasceu. A promessa foi cumprida. E ele nasceu onde? Qual cidade? Belém. Isso está onde? Miqueias 5:2. Né? Outro profeta, outra referência. Miqueias 5:2 nos fala: e tu, Belém Efrata, que é uma cidade pequenininha, não fica chateado porque você é pequenininha, não. De ti me nascerá o grande, o rei que vai governar as nações. Belém, da Judéia, Miqueias 5:2. Então, irmãs, esse evento importante, esse acontecimento maravilhoso, que foi a vinda do Salvador, promessas de Deus cumpridas, nós vimos que os anjos anunciaram
Lá em Lucas 2, 8 a 14, outra referência, o anúncio dos anjos. Em Lucas 2, de 8 a 14, esses anjos trouxeram boas novas, ou seja, boas notícias, né? Eis que vos trago boas novas, que será para todo o povo. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles trouxeram essas notícias para os pastores, né? Naquela noite, os pastores estavam guardando seus rebanhos lá naquela noite fria, naqueles lugares, né? Arrebalde de Belém. Aí, de repente, aquela clarão, os anjos anunciando. Olha que coisa maravilhosa, irmãs, um evento, o maior evento de todos os tempos, né? A chegada do Salvador, a luz brilhou, as trevas agora, não tem mais trevas, agora a luz chegou, a salvação, o perdão dos pecados. Deus conosco, Deus desceu até nós. Que maravilha, Deus está conosco, irmãs. Maravilha, o nascimento do Senhor Jesus. Então, Lucas 2, 8 a 14, os anjos disseram no versículo 14, né? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa boa vontade que Deus está trazendo é o quê? É a graça, né? É a oferta, irmãs, do perdão. Boa vontade para com os homens. Deus está trazendo a boa vontade, a graça para com os homens, porque ele trouxe seu filho ao mundo. Maravilha! Glória a Deus nas alturas, né? E paz na terra aos homens de boa vontade. Foi o anúncio da salvação, as boas novas, o evangelho chegou. E veja só, lembra que quando nós estudamos, eu falei para as irmãs, olha, são 4 evangelhos que falam do mesmo assunto, lembra que eu falei? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. E falam o mesmo assunto. Todos eles falam que Jesus nasceu, né? A vida do Senhor Jesus, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição ao 3º dia, e depois ele aparece aos discípulos vivo, ressurreto. Veja, sou eu mesmo, né? Ô, Tomé, você não está acreditando? Bota a mão aqui, Tomé. Não seja incrédulo, mas crente, né? E muitas vezes nós também temos essa fragilidade, né, irmã? A gente fica meio desanimado, a gente começa a viver como se Jesus tivesse ainda morto, pendurado na cruz. Não, ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, eles viram, tocaram nele, é ele mesmo. Pediu, tem alguma coisa para comer? Jesus falou, me dá um favo de mel, me dá um pedaço de peixe. Comeu com eles. Irmãs, ele está com o corpo glorioso, Jesus está vivo, mas é um mistério para nós. Como é que esse corpo, né? E a comida? Como é que fica? Não importa, importa que ele veio, ele ressuscitou, ele voltou aos céus e hoje ele está sentado à direita de Deus. Esse é o nosso Jesus, é o nosso Salvador. Então, vamos para frente. Os 4 evangelhos contam a mesma história de um ponto de vista diferente, né? É como se Letícia fosse contar Maria, Neinha e Josefa. Conta a mesma história. O que aconteceu em tal lugar? Cada uma ia dar um ponto de vista. Eu vi tal, aconteceu tal, um detalhe que a outra não falou. Então, Deus permitiu que 4 homens contassem a história do nascimento, a vida, né, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E como nós vimos, Mateus, né, que foi o primeiro evangelho, ele mostra Jesus mais como rei, né, descendente de Abraão e de Davi, que Davi foi o rei de Israel. Então, Jesus ele tinha direito ao trono, porque ele era de família real, descendente de Davi. Tanto é que a genealogia no livro de Mateus vai até Davi e Abraão, né? Abraão, filho de Davi, aí vem a descendência por Davi até chegar em Jesus. Por quê? Jesus é o rei. Ele tem direito de reinar. Então, esse livro de Mateus foi escrito mais pensando nos judeus, e tanto é que quanto mais a gente vai lendo Mateus, a gente vai observando a maneira de Mateus escrever, várias vezes ele fala, está escrito, né? Isso se cumpriu, isso foi feito para que se cumprisse a profecia tal. Por quê? Porque ele estava escrevendo para os judeus que conheciam a lei, o Velho Testamento, que estavam esperando o Messias chegar. E Marcos? Marcos já dá uma outra ênfase. Ele mostra Jesus como um servo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para servir. Jesus, além de rei, ele também foi um servo sofredor, um servo de Deus. Ele veio para servir, para dar a sua vida
entregou a sua vida voluntariamente. Então, Marcos, ele escreve como que mais direcionado para os romanos, que era a nação dominante da época. Israel não estava livre no tempo que Jesus nasceu. Eles voltaram para a terra deles, né, que nós já estudamos, ficaram cativos na Babilônia, voltaram para Jerusalém, construíram os muros, construíram o templo, tudo mais, mas ainda estavam sob o domínio do império dominante. Primeiro foram os persas, depois vieram os gregos, depois os romanos. Então, Marcos escreveu visando os romanos, mostrando Jesus o servo, Jesus em ação. Um livro curtinho, o livro de Marcos, só tem 16 capítulos, e Jesus sempre agindo. E foi Jesus para tal lugar, e foi aqui, e foi ali. Jesus trabalhando, Jesus agindo, como são os romanos, a visão romana de um homem, né, de ação, de conquista. Porque o evangelho é para todos os povos. O evangelho não foi só para os judeus. Judeus, romanos, gregos, todos gentios. E Lucas, o terceiro evangelho. Tínhamos Mateus, o rei, Marcos, o servo, e Lucas. Lucas mostra o homem perfeito. Jesus como homem. Jesus foi homem. 100% homem, 100% Deus. Não era um fantasma que estava assim meio, andava assim como que levitando. Não, Jesus pisou na terra. Jesus andou, teve fome, teve frio, né? Chorou. Jesus estava sujeito às mesmas aflições, provações e situações que um ser humano como nós está sujeito. Então, Lucas aponta Jesus para um homem perfeito. Ele se refere a Jesus como o filho do homem. E também ele foi direcionado mais para os gregos, né? Lucas, porque ele era um médico, era um homem com capacidade intelectual boa, né? Grande. Então, ele escreveu, irmãos, pensando em alcançar também os gregos para Jesus, contando que Jesus veio, o que ele fez, que ele veio de Deus, que ele era o filho de Deus. E Lucas também tem genealogia. Dos 4 evangelhos, só quem tem a genealogia de Jesus? Mateus, que vai até Abraão e Davi, mostrando que Jesus tem direito ao trono de Davi, Jesus o rei, e Lucas, que leva a genealogia de Jesus até Adão, mostrando que Jesus veio de Adão, ou seja, um homem, né? O primeiro homem. Jesus foi homem, teve corpo como um homem, né? Morreu jovem, Jesus morreu aos 33 anos, morreu como um homem, foi pendurado na cruz, o seu corpo, um corpo humano. Então, Lucas, ele aponta esse lado. Jesus foi um homem, mas um homem perfeito. Né? Nenhum homem conseguiu andar e agir como Jesus agiu, debaixo da orientação do Pai. Tudo que eu faço, eu quero agradar o Pai, Jesus falou. A minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus foi o homem perfeito. E, por último, o quarto evangelho, João aponta para Jesus como o Filho de Deus. João mostra Jesus como Filho de Deus. Ele é o rei, ele é o servo sofredor, ele é um homem perfeito como ser humano, mas ele também é o Filho de Deus. Ele veio do céu, ele já existia antes, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo é esse? A palavra de Deus, Jesus. Jesus estava com Deus quando Deus criou tudo. Pela palavra de Deus, tudo foi criado. E Jesus estava lá como Deus. Para quem foi escrito João, então? Direcionado para os crentes. Todos os que crescem. Né? No final do Evangelho de João, ele fala assim, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Quem está dando testemunho disso, viu essas coisas e falou. Se todos os livros do mundo fossem escritos, não ia conter todas as coisas que Jesus fez, as obras que Jesus fez, os milagres, as coisas que Jesus falou. Então, vimos aqui os 4 evangelhos relatando o mesmo evento, porque Deus assim quis. E depois eu me lembro que eu citei com as irmãs, né? A gente pensou, o que Jesus veio fazer? Uma coisa tão grandiosa, tão maravilhosa, a vinda do Salvador. Nós estudamos juntas também. Jesus veio fazer o quê? Eu anotei 5 coisas. Eu acrescentei mais uma quando eu estava fazendo a revisão. Com as irmãs, eu só tinha citado 4 anteriormente, mas eu vou incluir a 5ª, que eu achei muito importante também. Pode ter muitas outras, né? Mas como nós estamos naquela visão, então a gente tenta dar umas coisas mais importantes. Então, o que Jesus veio fazer? Em primeiro lugar, anota a referência. João, Evangelho de João 1,14. O que Jesus veio fazer? Primeira referência. João, Evangelho de João 1,14. Nos revelar a glória de Deus. Versículo 14 fala, o verbo se fez carne, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus.
Segunda coisa, o que Jesus veio fazer? Outra referência, Mateus 3,15. Se você perder a referência, me fala, tá? E também depois eu posso dar, depois da nossa aula, não tem problema, tá? Meu desejo é estimular a gente para lembrar, para recordar da palavra de Deus e crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu também preciso fazer, né? Cada dia, temos que ter esse alvo, né? Vou aprender um pouquinho mais hoje, amanhã vou aprender mais um pouquinho. Até que ele volte. Quando ele voltar e quando nós estivermos com ele, nós vamos conhecer tudo perfeitamente. Não vamos ter dúvida de nada, não é mesmo? Então, o que Jesus veio fazer? Primeiro, revelar a glória de Deus, João 1,14. Segundo, Mateus 3,15. Ele veio fazer o quê? Cumprir toda a justiça. Jesus Cristo veio cumprir toda a justiça. Esse versículo foi quando ele foi ser batizado por João Batista. Mateus 3,15. Essa referência fala de Jesus indo até os vales do Jordão para ser batizado por João. Quando João vê Jesus, fala: Senhor, mas que é isso? Eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, né? Como é que o menor vai batizar o maior? Né? O Senhor que tem que me batizar. E ele falou: não, espera, deixa, João. É importante que a gente cumpra toda a justiça. 3,15, Jesus veio para cumprir toda a justiça. A justiça o quê? Que nós não podíamos cumprir. Toda a palavra de Deus, toda a lei. Jesus cumpriu no nosso lugar. Ele agiu como um homem, né? Ele se identificou com os homens pelo batismo, foi tentado por Satanás em todas as coisas. Tudo isso está relatado na palavra de Deus. Qual a diferença de Jesus? Jamais pecou. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso ele foi o Cordeiro perfeito, imaculado, sem mácula, sem mancha, sem defeito, que foi oferecido no nosso lugar. Terceiro motivo por que Jesus veio. O que Jesus veio fazer? Terceiro motivo, a referência é... Aqui eu dei duas referências. João 12, 31 a 33. Evangelho de João 12, 31 a 33. E também eu dei 1 João, capítulo 3, versículo 8. Né? Qual foi a terceira razão para que Jesus veio? O que ele veio fazer? Julgar o mundo. Vou repetir a referência. Tá. Então, nesse terceiro ponto, as referências, eu já dei João, Evangelho de João 12, 31 a 33, tá? 31, tracinho 33, e 1 João 3, 8, que foi escrito pela mesma pessoa, né? Que eu expliquei para as irmãs. João Batista foi um homem, filho do profeta, do sacerdote Zacarias com Isabel. Ele morreu novo, né? Quando Jesus ainda estava no ministério, ele foi decapitado, porque ele estava pregando contra o pecado de Herodes. João Batista morreu cedo. Depois, o evangelista João, que era um dos discípulos, né? Aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus, o discípulo amado, escreveu o Evangelho de João e escreveu as 3 cartas, tá, irmã? 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu também Apocalipse. Esse João, o discípulo amado, diz que viveu por volta de uns 100 anos. Sabia? O João, quando ele recebeu a visão do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele estava numa ilha prisão, né? Ilha prisional, porque ele estava pregando, ele era um pastor, ele estava pregando a palavra de Deus, em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ele foi mandado para lá. Chegou lá, aquele velhinho, né? Vai morrer aqui na ilha. Não, Jesus apareceu para ele, deu a revelação do Apocalipse, das coisas futuras, coisas maravilhosas, mostrou o trono de Deus, deu todas as consequências da maldade do mundo, o julgamento de Deus, o grande trono branco, os novos céus e nova terra. Isso está no livro de Apocalipse. Não tenham medo de ler Apocalipse. Apocalipse é consolo para a igreja, né? Apocalipse quer dizer o quê? Revelação. Tirar o véu, né? Tem um véu, não dá para ver nada. Tira o véu, dá para ver. Então, mas até aqui, terceiro, o que veio fazer Jesus? Julgar o mundo, expulsar o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? O diabo. O diabo é o príncipe deste mundo. Estava dominando até que Jesus veio, pagou o preço na cruz e derrotou o mal, derrotou a morte, derrotou o poder do diabo, que tinha as pessoas presas, né?
Mas o sangue de Jesus Cristo foi derramado, a obra foi completada. Jesus falou o quê? Está consumado. Ou seja, tudo foi pago, tudo foi cumprido. Ele veio cumprir a justiça. Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados, irmão. Nenhum de nós poderia. Então, Jesus veio julgar o mundo e expulsar o príncipe deste mundo. Quarto, que ainda está ligado com o que Jesus veio fazer em relação ao mal, ao diabo, né, o enganador dos irmãos. Outra referência, o quarto motivo, o que Jesus veio fazer? A referência é Hebreus 2, 14 e 15. Esse que é o ponto novo que eu estou falando para as irmãs, que eu não dei na nossa lição anterior. Hebreus 2, 14 e 15. Então, o que Jesus veio fazer? Revelar a glória de Deus, cumprir toda a justiça, julgar o mundo e expulsar o príncipe deste mundo. Olha só, irmãs, que palavra forte. Ele veio aniquilar o que tinha o império da morte. E eu vou ler esses versículos com as irmãs Hebreus, porque eu não dei na nossa lição. Eu incluí hoje a primeira vez, tá? Hebreus 2, 14 e 15. Irmãs, veja a segurança e a tranquilidade que nos dá diante da nossa salvação, diante do Senhor Jesus, vendo essa referência. Tá bom? Então, vamos ler. Hebreus 2, 14 e 15. Nós estamos no quarto ponto, quarta razão por que Jesus veio. O que Jesus veio fazer? Irmãs, veja que maravilha esses versículos. Anotem-nos nas suas Bíblias, grifam esses versículos para a gente guardar e estar sempre lendo e relendo, né? Aqui, ele está falando sobre o valor do sacrifício de Jesus, o que Jesus veio fazer, quem é o Senhor Jesus, né? Ele é o príncipe da nossa salvação. Então, no versículo 14 e 15, continua falando sobre Jesus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, que nós já vimos que Jesus foi homem, né? Jesus descendente de Adão, nós já vimos isso aqui atrás. Então, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, quem? Estão lendo comigo? O diabo, o diabo. E livrasse, versículo 15, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, irmãs, escravidão. Então, enquanto a gente não tinha fé em Cristo, não tínhamos crido em Cristo, nós estávamos servos de quem? Do diabo, fazendo a vontade da carne, do diabo e do mundo. Mas Jesus, ele veio para aniquilar. O que quer dizer aniquilar? É destruir completamente, né? Aniquilar o que tinha o império da morte, o diabo. Então, o diabo, o mundo, a carne não tem poder sobre nós. A palavra de Deus diz isso. Nós estamos precisando ficar livres da presença do pecado, né? O pastor sempre nos explica, né? A pena do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. Então, nós vemos isso. A vinda de Jesus Cristo trouxe todos esses benefícios, irmão. Muito maravilhoso. Ele veio aniquilar o que tinha o império da morte. Hebreus 2,14. E, por fim, que é também maravilhoso, né? A quinta razão por que Jesus veio, ele veio salvar os pecadores, né? De uma maneira, assim, geral, resumida e mais simples. O que Jesus veio fazer? O Salvador, ele veio para salvar, né? Nos dá o perdão dos pecados, o direito de entrar na casa do Senhor, no céu, pelas portas, né? Como o Apocalipse fala. A referência da quinta razão porque Jesus veio é João, que é um trecho muitíssimo conhecido, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Jesus veio como Salvador, estabeleceu a sua igreja está espalhando a mensagem, todo que crê é salvo. Agora, quando Jesus voltar, ele virá como Salvador ainda?
Ele vem salvar alguém ainda? Não, ele vem para julgar, né? O tempo da graça, o tempo da boa vontade para com os homens é agora. É espalhando o evangelho até os confins da terra. Então, vamos seguindo, vamos adiante. E o que nós vimos também? O resumo que Paulo fez do evangelho, que está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Irmãs, esse trecho também é importante as irmãs marcarem na sua Bíblia, marcar no local. O que é o evangelho? Como que a gente pode resumir o evangelho? Então, esse trecho aqui é bem simples, não é muito longo, mas nos dá um resuminho do que é o evangelho, que Paulo ele fala aqui em 1 Coríntios 15, do 1 ao 8, tá? 1 Coríntios 15, do 1 ao 8. Assim, resumindo e não relendo todo o trecho, porque nós estamos fazendo apenas uma revisão, e eu estou pedindo para as irmãs anotarem a referência para depois ler em casa, e já dei a tarefinha para outra aula, né? Escolher um trecho ou um versículo e vai me dizer como que você vê Jesus ali naquele trecho. O que está falando sobre Jesus naquele trecho? Porque a nossa revisão do Novo Testamento aponta tudo para Jesus, né? Ele veio cumprindo as profecias, onde ele nasceu, quem é ele, o que a Bíblia fala, enfim. Então, 1 Coríntios 15, de 1 a 8, nos fala o resumo do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, né? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo que Jesus fez, irmãos, estava profetizado. Para quê? Para que não tivesse dúvida. Será que esse é o Messias? Será que esse é o Messias? Onde ele nasceu? Onde ele viveu? Como? Tudo estava escrito. Então, ninguém pode dizer, mas Deus não avisou nada. A gente não sabe se ele é o Messias. Pode ser, pode não ser, não, né? Deus avisou tudo. Deu detalhes, irmãs, detalhes. Então, a gente pode conferir o velho e o novo, né? Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Eu vou dar as Escrituras agora. Isaías 53, de 5 a 12, o profeta Isaías, nós vimos isso nas aulas anteriores, né? O profeta Isaías profetizou sobre a morte dele. Isaías 53, de 5 ao 12. A ressurreição também foi profetizada? Foi profetizada. Salmo 16, do 8 ao 10. Salmo 16 nos fala da ressurreição de Jesus muitos e muito tempo atrás, falando que Deus não deixaria a alma dele na morte e nem que o corpo dele veria corrupção. O corpo de Jesus não viu corrupção. Ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E outro profeta que falou sobre a ressurreição, Oséias. Oséias 6:2. Oséias, capítulo 6, versículo 2. Então, irmãs, a palavra de Deus, 6:2. Oséias 6:2. A palavra de Deus é maravilhosa. As escrituras, o que é as escrituras? É a palavra, é o que está escrito, né? E que ainda continua esse relato de 1 Coríntios 15, Paulo fala, né, o que é o evangelho, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e foi visto. Lembra que eu falei na aula anterior, irmãs? Jesus deixou testemunhas oculares da sua ressurreição. Não sei se ele ressuscitou. Estão falando por aí que levaram, esconder o corpo dele. Os discípulos eram testemunhas. Nós vimos o Senhor. Então, quem vinha confrontar eles, estão dizendo isso, mas não é verdade. A verdade é que ele ressuscitou. Eu vi, eu toquei nele. O próprio Tomé, eu estava meio duvidoso. Primeira vez que ele apareceu, eu não estava lá perto. Aí eu falei, eu só vou crer se eu tocar a mão. Aí um dia eu estava lá com ele, Jesus veio falar para mim, vem cá, Tomé, deixa de ser incrédulo, bota tua mão aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Aí ele, meu Senhor e meu Deus. Aí ele se prostrou e adorou Jesus, porque Jesus está vivo. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Irmãs, é a maravilha. Paulo fala, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, não vale nada. Não é verdade? Ele morreu, sim. Ele passou 3 dias morto, sim. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, sim. Mas ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Jesus está vivo. Onde ele está? Está sentado à direita do Pai.
nas alturas e intercede por nós. Ele é o nosso advogado, é Jesus, né? É Jesus. Jesus é maravilhoso. Nós amamos Jesus, mas ele nos amou primeiro. Então, nós só estamos aqui alegres, temos esperança, porque Jesus veio. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Irmãs, não tem palavras. Nós podíamos agora só, sabe fazer o quê? Nos prostrar e só adorar. Obrigado, Senhor. Encerrar nossa aula. Porque ele é maravilhoso, ele é digno. Só o Senhor é Deus. Nós merecemos? Eu sou melhor que as irmãs? Alguém melhor, o pastor, ou algum bispo, ou algum grande líder, mesmo evangélico ou de qualquer. Não, ninguém é digno. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno. E nós temos que estar muito, muito, muito alegres, sabe? Muito alegres. Nós estamos estudando Filipenses, de quarta-feira. O motivo da nossa alegria. Ah, porque está tudo bem, eu tenho dinheiro, né? Não falta nada, eu tenho saúde. Não, eu estou saudável. Não, nossa alegria é porque Jesus é vivo. Nós não devemos nada a Deus. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Que maravilha! Não tem palavra. Não tenho capacidade para falar para as irmãs da palavra de Deus, porque é muito maravilhoso. E Jesus fez tudo isso, irmãos. Então, ele foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, depois foi visto por mais de 500 homens. Jesus ficou ainda muitos dias vivo, andando, encontrando aqueles dois no caminho de Emaús, né? Vocês estão tristes por quê? Jesus chegou assim, né? Como caminhando. Ah, porque aconteceu isso, ele morreu. Nós pensamos que ele ia trazer o reino a Israel, e ele morreu, já é o terceiro dia. Então, aí Jesus sentou com eles, partiu o pão, abriram seus olhos. É o Senhor! Aí Jesus apareceu. Então, Jesus apareceu para quê? Para deixar bem claro para eles. Eu estou vivo. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra, porque eu paguei o preço. Eu vim aniquilar aquele que tinha o poder da morte, o império da morte. Eu vim destruir as obras do diabo, que vocês estavam escravos. Vocês não são mais escravos. Vocês estão livres. Agora, o que vocês vão fazer? Vão por todo mundo, né? Esperar em Jerusalém, até que do alto recebereis poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Assim nós chegamos nos nossos dias. Jesus veio, ele pagou o preço, deixou a sua igreja, estabeleceu a sua igreja, que está lá em Mateus 16, outra referência que nós lemos, né? Mateus 16, do 13 ao 19, é aquela passagem famosa que Jesus falou assim: o que estão dizendo que eu sou? Ah, uns falam que o senhor é o profeta, Jeremias ou Elias. Um dos profetas, tem gente falando que o senhor até é João Batista. João Batista já tinha morrido, né? Os profetas já tinham morrido também. Aí Jesus falou: e vocês? O que vocês falam que eu sou? Aí Pedro diz o quê? Tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Aí Jesus fala: Pedro, vou te dizer uma coisa. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu até comentei com as irmãs. A pedra não foi Pedro que Jesus edificou essa igreja. Pedro é uma pedrinha, como eu e você, mas são pedrinhas vivas. Nós somos uma pedra viva por quê? Por causa do Espírito Santo em nós. Deus nos deu vida. Então, essa referência que eu dei para vocês, Mateus 16, 13 a 19. Agora, outra referência que fala que são pedras vivas é 1 Pedro 2, 4 a 6. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra, é o fundamento da igreja. Pedro é apenas uma pedrinha, como cada um de nós formando esse edifício, né? Que a Bíblia fala que a igreja, ela é, por exemplo, uma figura da igreja, um edifício, uma figura da igreja, um corpo, né? Uma figura da igreja, a lavoura de Deus, o campo de Deus, né? Então, Deus usa muitas figuras para representar a igreja. Também o casamento de um homem e uma mulher. Cristo e a igreja, né? A sua noiva, o relacionamento juntos, né? De honra um ao outro. O homem é o cabeça, a mulher está abaixo da cabeça. Então, Jesus é o cabeça da igreja. Então, é um mistério, se a gente pode pensar, né? Mas vamos ver, 1 Pedro 2, 4 a 6, que é a outra referência, que eu não vou ler versículo por versículo, mas as irmãs estão anotando. Esse trecho fala 3 vezes, irmãs,
que a pedra, a rocha que Deus escolheu para sobre ela edificar a sua igreja, é eleita e preciosa. Uma pedra, uma rocha eleita e preciosa. Quem é? O Senhor Jesus. Ele foi escolhido para ser o Salvador. Ele foi ungido para salvar, né? Que o nosso pastor sempre fala para nós. O que quer dizer Jesus Cristo, né? O Salvador ungido. Ungido para quê? Para salvar. Ele foi eleito por Deus, ele foi escolhido por Deus para nos salvar, para edificar a sua igreja. Então, Jesus é a rocha. Outro trecho também que eu li com as irmãs. 1 Coríntios 10, esse eu não li também, é um novo, tá? Esse eu estou acrescentando. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Paulo está nos lembrando como Israel errou lá atrás no deserto. Teve incredulidade, duvidou quando eles estavam peregrinando no deserto. Nós estudamos isso. Então, aqui Paulo está relembrando da jornada, da peregrinação de Israel no deserto. E ele chega no versículo 4, ele fala, e eles beberam de uma mesma água, de uma rocha saiu água, lembra? A rocha foi ferida e saiu água. Quem era a rocha? Era Cristo. Paulo fala aqui, 1 Coríntios 10, de 1 a 4, versículo 4, ele fala, e a pedra era Cristo. A rocha de onde saiu água, que matou a sede do povo. É Jesus, irmãs. Jesus está desde o início até o final. É Jesus. Então, Jesus, por ele, dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Jesus, Jesus, Jesus. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Outro versículo, irmãs, outra referência que nós estudamos. 1 Coríntios 3, 10 e 11. 1 Coríntios 3, 10 e 11, fala do fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi exposto, o qual é Jesus Cristo. Tá, irmã? Vocês vão conferir nessa referência. 1 Coríntios 3, 10 a 11. 1 Coríntios 3, 10 a 11. Então, qual é o alicerce da igreja? Qual é a rocha sobre a qual a igreja está edificada? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Outra referência maravilhosa, que eu também não vou ler, mas eu já tinha dado para as irmãs antes, só estou citando de novo, já estamos chegando no final. O tempo vai voando, né, irmãs? Mas tudo bem, né? Estamos bem. Efésios capítulo 1, versículos do 19 ao 23. Efésios 1, do 19 ao 23. Aí, lembrando as irmãs, a tarefinha para a nossa primeira aula, do nosso novo tema, que vai ser Cristo, o nosso modelo, né? Cristo, o nosso Salvador. Cristo, o nosso advogado. Cristo, o nosso modelo. Então, queremos ser, Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, como Cristo viveu? Nós vamos estudar o nosso próximo tema, tá bom? Então, eu pedi para as irmãs anotarem as referências, pega um versículo ou dois, conforme o que a irmã quiser, e estuda em casa, leia, entenda e traz para nós na nossa próxima aula, que vai ser dia 4 de julho. Domingo que vem nós não vamos ter a nossa aula por causa da nossa leitura do Estatuto e a fundação da nossa igreja, que nós estamos muito felizes por isso. Então, esse texto de Efésios nos fala que Jesus é o cabeça da igreja, o qual também é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. E aqui vem nos lembrar que ele é o fundamento. Tudo é por causa de Jesus Cristo. A igreja só existe por causa de Jesus Cristo. E agora, indo para o final, pensando na qual é a missão da igreja. Jesus estabeleceu a igreja, tá? Mas e aí? Jesus deu uma ordem, fez a grande comissão. Ele chamou Mateus 18, 28 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Ao final do evangelho, Jesus morreu, ressuscitou, já está se despedindo dos discípulos para ser elevado ao céu. O que ele fala? Todo poder eu tenho nos céus e na terra. Portanto, quer dizer, por causa disso, eu tenho todo o poder, a igreja está sobre mim mesmo, que é a rocha, que é o fundamento. Então, vocês agora vão por todo mundo. Aí está o nosso mapa, né? Começando em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Lembra, Jerusalém é o reino do sul, Samaria é o reino do norte. Judéia, Samaria,
aos confins da terra. Então, nós estamos aqui só com um pedacinho do globo, né? Ainda tem Europa para cima, Ásia para cá, África para cá, Américas para cá, e a Oceania, né? Que tem muita água ali para baixo, né? A Oceania, que é umas ilhazinhas. Vão por todo mundo. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho. É o que nós estamos fazendo, irmãs. Por que a gente estuda na igreja? Por que a gente tem nossas reuniões, nossos estudos bíblicos? Para guardar a palavra. Para relembrar, porque nós esquecemos. Eu esqueço, não sei se as irmãs não esquecem. Esquecem, né? Todos nós. Então, temos que ler e reler, ler e reler. Estudar, depois estudar de novo. Aí nós vamos aprender uma coisa nova, né? Porque a palavra de Deus é viva. Né? Uma espada que penetra no nosso íntimo, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos edificar, para nos consolar. Então, Mateus, a referência, Jesus falou para ensinar, ir até os confins da terra está em Atos 1, de 8 a 11. Então, vou ler esse trecho aqui, que é um trecho também muito amado pelos pastores, pelos missionários, pelos obreiros que estão nesse mundo, né, levando a mensagem com dificuldade. Não está tendo perseguições ainda para a igreja, muitos lugares, muitos estão sofrendo. Nós estamos aqui com tanta liberdade, às vezes não fazemos ideia, né, do que é uma perseguição religiosa, que existe também no nosso dia. Atos 1, 8 a 11. Jesus falando, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Brasil está aqui, né? As aldeias do Brasil também estão aqui. Esses lugares mais remotos, né? Tanto frio como quente na África, norte, sul, leste, oeste. Até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos, ele foi elevado às alturas. Uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos de Deus, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Então, Jesus voltará. E o nosso papel agora como igreja é espalhar as boas novas, né? Dar testemunho de que Jesus já morreu, já ressuscitou, ele está vivo e se preparando para voltar. Jesus não está morto, ele está vivo. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nos fala também disso. Ele virá nas nuvens, né? Se Jesus voltar hoje, ele virá nas nuvens. Paulo aqui está ensinando para a igreja de Tessalônica, os tessalonicenses. Já a igreja de Cristo já estabelecida em vários lugares, eles saíram para evangelizar. Paulo aqui está lembrando os tessalonicenses, ele virá nas nuvens. Ele falou, nós, irmãos, nós não estamos como quem não tem esperança. Se Jesus voltar hoje, os que já morreram, né, os crentes que já morreram antes de nós, que estão no pó da terra, vamos dizer, eles vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, se for hoje, nós estamos vivos ainda. Esses que morreram em Cristo primeiro vão na frente e nós seremos transformados, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E fala, e aí estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo fala assim, consolai-vos com estas palavras. Irmãs, nós temos esperança. Já foi dito o que vai acontecer. Não estamos, não sei o que vai acontecer. Será que vai acontecer isso? Não. Quem crê no Senhor Jesus tem certeza, tem confiança. E onde está a nossa certeza? Pela palavra do Senhor, que Ele deixou para nos consolar. Então, irmãs, temos consolo. Enquanto estamos aguardando a vinda do Senhor, o que nós vamos fazer? Vamos ficar debaixo da mesa de casa com medo de uma coisa e outra. Vamos ficar aqui quietinho, já estou salva, Jesus vai me buscar aqui. Vamos caminhar, viver a nossa vida em paz, consolados e aguardando a volta do Senhor. Enquanto isso, sendo testemunhas. Nós somos luz e sal. Uma luzinha pode ser pequenininha, mas ela acende um palitinho de fósforo numa sala escura. O que acontece? Ilumina. Então, nós somos pequeninas luzes e somos pedras vivas. Então, vamos seguir adiante, sendo testemunhas
Porque o Senhor, ele nos dá essa lembrança que Jesus veio, cumpriu todas as profecias, viveu uma vida justa, ele foi justo pelos injustos, como diz Isaías 53, ressuscitou o terceiro dia, como já dei referência, subiu aos céus e está sentado hoje. Jesus está onde? Fazendo o quê? Ele está sentado à direita de Deus. É o nosso advogado. Qualquer coisa, ele está ali, né? Sempre intercedendo por nós e velando, esperando o momento para ele se levantar e vir buscar a sua igreja. Então, encerrando, Hebreus 10, de 10 a 12. Então, eu vou ler junto com as irmãs esse, tá? Hebreus, outro trecho maravilhoso. Outro trecho maravilhoso. Como toda a palavra de Deus é maravilhosa, né? Hebreus 10, encerrando nossa jornada. Damos graças a Deus porque fizemos essa jornada desde Gênesis, criação. Dona Jane começou, Elice também participou, né? Nossas irmãs, nossas professoras queridas, e eu tive o privilégio de também entrar nessa equipe, e agora estou fechando, né? Chegamos aos nossos dias, a nossa jornada terminou, vamos dizer. Hebreus 10, de 10 a 12. Eu vou ler junto com as irmãs. Depois, então, nós vamos encerrar com uma oração, dando graças a Deus, porque Ele é maravilhoso. Hebreus 10, 10 a 12. Aqui, ainda falando sobre o Senhor Jesus, o sacrifício que Ele fez, né? Jesus disse, aqui venho, no rolo do livro está escrito sobre mim, eu vim para fazer a tua vontade, ó Senhor. Eu estou lendo aqui alguns versículos atrás de 7, e aqui vem dizendo, né? Jesus, quem é Jesus? Chega no versículo 10, Hebreus 10, versículo 10, vou ler o 10, o 11 e o 12. Na qual vontade, ou seja, na vontade de Deus, porque Jesus veio fazer a vontade de Deus, do Pai, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O corpo de Jesus, irmãos, foi morto, né? Ele morreu como um cordeirinho mesmo, que era imolado, né? O corpo de Jesus sangrou, né? Então Jesus, o corpo dele foi oferecido a Deus como sacrifício. Ele diz, foi feita uma vez só esse sacrifício, essa oblação do corpo de Cristo, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Voltando lá atrás, no tempo que nós lemos dos levitas, dos sacrifícios, o sacerdote oferecia constantemente esse sacrifício pelo pecado. E uma vez por ano ele entrava, né, com sangue de um animal para poder ter acesso até Deus. Ele está lembrando aqui, porque Hebreus ele fala dos sacrifícios, que nós já estudamos lá atrás, quando nós fizemos a jornada, nossa visão panorâmica. E esses sacrifícios de animais, ele diz aqui, nunca podem tirar os pecados, né? O sangue de um animalzinho não pode perdoar pecados. Agora, o versículo 12. Mas este quem? Jesus, o sacrifício de Jesus, né? Esse corpo que foi oferecido como se fosse um animalzinho, olhando para trás no Antigo Testamento, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Jesus, o seu corpo que foi oferecido, havendo oferecido para sempre, irmã, um único sacrifício. O sacrifício de Jesus foi uma vez só, bastou. Jesus falou, está consumado, então não precisa ser feito mais nada. Este sacrifício foi oferecido para sempre, foi um único sacrifício pelos pecados. Está hoje assentado à destra de Deus. Esse é Jesus. Então, Jesus se ofereceu a si mesmo, o preço foi pago, ao terceiro dia ressuscitou, foi visto por muitos, estabeleceu a sua igreja, deu poder e falou, ide espalha, enquanto isso ele está sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Está sentado à direita do Pai, à destra do Pai, aguardando o retorno para vir buscar a sua igreja. Aí nós estaremos com ele para sempre. Irmãs, tudo está feito. Eu falei, acabou? Tinha mais uma referência, perdão, Apocalipse, eu não virei a folha do meu caderno. E o livro de Apocalipse, que bênção, conta tudo, irmãs, tudo como aconteceu, e o final de toda a história é o encerramento, né? Apocalipse.
Apocalipse é a última referência, então, agora. Me perdoe que não eu falei de Hebreus, mas é Apocalipse, na verdade. Apocalipse 22, 20 e 21. Apocalipse 22, 20 e 21. Aqui o Senhor Jesus está falando. Nós vimos Paulo falando, né? Consolai-vos com essa palavra, ele vai vir nas nuvens, mas aqui ele mesmo está falando. 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas, que é o Senhor Jesus, ele diz, certamente cedo vem. Cedo vem, ele virá. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E o versículo 21, que é o último versículo da Bíblia, encerra como? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, irmãs, o encerramento é esse. Jesus cedo vem. Então, nós vimos lá atrás a promessa de que viria um Salvador, um libertador. Todos esses séculos se passaram e a promessa de Deus não caiu por terra, foi cumprida. E a última promessa que tem para ser cumprida é o retorno do Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. A tua noiva, a igreja está esperando o Senhor Jesus nos ares. Então, assim encerramos essa etapa. Eu agradeço a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua santa palavra. E vamos continuar estudando a palavra. Não desanimar, perseverar até o fim, até a volta do Senhor. Então, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, obrigada por essa jornada que nós fizemos, tantos meses, domingo após domingo, lendo, pensando, meditando na tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou a tua palavra. E obrigada pelo nosso país, pela nossa nação que é livre, podemos estar aqui abrindo a tua palavra, lendo, orando, nos alegrando juntas, tendo comunhão e aprendendo do Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada uma das nossas irmãs, que o Senhor dê alegria, desejo de dia a dia abrir a tua palavra como o Senhor quer que nós façamos, nos alimentando nossa alma da tua palavra. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos guarde, nos dê sempre, ó Deus, um coração quebrantado, disposto diante de ti. Louvamos-te, te agradecemos pela tua palavra, pelo Senhor Jesus, pelas promessas. E ficamos aqui, ó Deus, querendo ser luz para o mundo, testemunhas do Senhor Jesus e aguardando a sua volta, quando estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Nos alegramos com a verdade da tua palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.